Minha mãe dizia que eu era um erro, mas hoje ela implora para viver na minha casa de milhões. Desde que me entendo por gente, ouvi minha mãe repetir a mesma frase, como se fosse um mantra que justificasse tudo. Você não era para estar aqui. Foi um erro. Um descuido. Um castigo. Ela dizia isso com uma frieza que me cortava por dentro. Nunca houve um abraço verdadeiro, um carinho espontâneo ou um eu te amo sincero. Era como se minha existência fosse uma lembrança constante de tudo que deu errado na vida dela. Meu pai? Nunca conheci. Tudo que sei é que ele saiu correndo quando descobriu que ela estava grávida. Ela tinha 17 anos. E eu fui o fim da juventude dela, o fim dos sonhos, segundo suas palavras. Olha para mim, ela dizia, acendendo o terceiro cigarro da manhã enquanto eu ainda comia pão seco com café aguado. Eu podia ter viajado, estudado, vivido. Mas em vez disso, fiquei presa com você. Uma criança que nem deveria existir. Eu abaixava a cabeça sem responder. Chorava baixinho no quarto depois, mas nunca na frente dela. Aprendi cedo que mostrar fraqueza só a fazia me tratar pior. Tínhamos uma casa pequena, com goteira no teto e baratas que apareciam à noite. Minha mãe fazia faxinas. Eu limpava a casa, lavava minha própria roupa, cuidava de mim mesma. E mesmo assim, nada do que eu fazia parecia suficiente. Uma vez cheguei com o boletim cheio de notas boas. Mostrei com um sorriso, esperando quem sabe um elogio, um brilho de orgulho nos olhos dela. Ela olhou o papel e murmurou: Parabéns. Você sabe ler. E daí? Vai continuar pobre igual eu. Eu me encolhi. Suspirei e fui pro meu quarto. Aquilo doía, mas também me fazia prometer todos os dias: eu vou sair daqui. E quando eu sair, nunca mais volto. Nunca mais. Na escola eu me escondia nos cantos, evitava chamar atenção. As roupas velhas e os tênis furados entregavam tudo antes que eu abrisse a boca. O cheiro de produto de limpeza que impregnava minha pele por ajudar minha mãe em faxinas fazia as meninas se afastarem de mim no corredor. Eles me chamavam de esfregona, faxineirinha, a órfã de pai. Mas o pior nem eram os apelidos. O pior era a sensação de que ninguém jamais esperava nada de mim. Nem mesmo os professores. Você é esforçada, mas não deve se preocupar tanto com faculdade. Isso não é para todo mundo. Me disse um deles uma vez, sem nem perceber o quão fundo aquilo me cortava. Mas eu me importava, sim. Me importava demais. Cada palavra que eu lia, cada tarefa entregue, cada página estudada à luz de vela enquanto minha mãe roncava na sala, era como cavar um túnel para fora da minha realidade. Eu só queria uma chance. Lembro de um dia específico, quando a diretora entrou na sala e disse que haveria uma visita de representantes de uma universidade pública. Um projeto social. Eles iriam selecionar alguns alunos para uma bolsa integral. Quase ninguém ligou, mas meu coração disparou. Era minha chance. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia, eu fiquei horas ensaiando o que diria na entrevista. Me olhei no espelho rachado do banheiro e repeti: Meu nome é Isadora. E eu quero mudar minha vida. Suspirei. Apontei a mão pro meu reflexo e disse: Você vai conseguir. Mesmo que ninguém acredite. Nem sua própria mãe. Na manhã seguinte, depois de ouvir a explicação da diretora sobre o projeto da universidade, voltei para casa pulando de ansiedade. Eu não sabia se ia passar, mas o simples fato de ter sido indicada já me fazia sentir diferente. Pela primeira vez, eu acreditava que podia sair daquela vida. Entrei pela porta da cozinha e encontrei minha mãe com uma cerveja na mão, vendo TV. Ela nem olhou para mim. Mãe, comecei, tentando conter o sorriso. Hoje uma universidade foi na escola. Eles vão dar bolsa integral para alunos de baixa renda. A diretora me indicou. Ela virou o rosto lentamente. Me encarou. E depois começou a rir. Rir alto. Como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Universidade? Você? Ela disse, enxugando uma lágrima do riso. Ah, por favor, Isadora. Acorda. Eles devem ter chamado por pena. Isso aí é fachada para mostrar que ajudam pobre. Eu congelei. Ela largou a cerveja e apontou o dedo na minha cara. E mesmo que fosse verdade. Você acha que vai sair daqui e me deixar sozinha? Vai me abandonar, é isso? Engoli seco. Minha garganta ardia, mas eu não deixei cair nenhuma lágrima na frente dela. Eu não tô te abandonando. Eu só quero ter uma vida melhor. Eu só quero respirar, mãe. Ela deu um passo para frente. A voz endureceu.
Então vai. Mas quando estiver lá se ferrando com esses playboys, não venha chorar pra mim. Eu não vou te ajudar. Porque ninguém me ajudou. Ela voltou pro sofá como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu subia as escadas pro meu quarto, eu tremia. Não de medo, mas de raiva. Ela queria que eu fracassasse. Porque se eu vencesse, ela teria que admitir que o erro dela valeu a pena. E eu jurei naquele momento, olhando pro teto mofado do meu quarto. Eu vou conseguir. E quando eu chegar lá, ela vai ter que engolir cada palavra. A entrevista seria numa escola no centro da cidade. Eu nem tinha roupa decente, então improvisei. Peguei uma blusa velha que ganhei da vizinha num Natal esquecido, prendi o cabelo com um elástico frouxo e tentei esconder os furos do meu tênis com um marcador preto. Naquela manhã minha mãe nem falou comigo. Nem perguntou para onde eu ia. E eu preferi assim. Durante o trajeto no ônibus, minhas mãos suavam. Fiquei ensaiando respostas na cabeça, mas a voz da minha mãe ecoava como um fantasma. Você não é suficiente. Não vai dar em nada. Ninguém se importa com você. Quando cheguei lá, vi jovens com mochilas caras, roupas arrumadas, postura confiante. Me senti pequena. Quase dei meia volta e fui embora. Mas então uma moça de cabelo cacheado e sorriso gentil se aproximou. Você é a Isadora? Tô com seu nome aqui na lista. Que bom que veio. Assenti com um sorriso tímido. Ela me guiou até uma sala e pela primeira vez, me senti tratada como alguém que importava. A entrevista foi intensa. Perguntaram sobre meus sonhos, minha história, porque eu queria aquela oportunidade. E eu falei tudo. Doeu. Mas falei. Eu só quero provar que minha vida pode ser mais do que miséria e tristeza. Você acha que merece isso? Um dos avaliadores perguntou. Não. Mas mesmo assim, eu vou lutar como se merecesse. Porque ninguém nunca achou que eu merecia nada. Nem minha mãe. Eles se entreolharam. E por um segundo, vi algo que nunca vi antes no olhar de um adulto: respeito. Na semana seguinte, a carta chegou. Eu passei. Chorei. Sozinha. No meu quarto. Com o papel na mão e o coração explodindo de alívio. Mas naquela mesma noite, sentei na cama e encarei o escuro. Eu teria que ir embora. Longe da minha mãe. E apesar de tudo, isso me assustava. Ela sempre foi cruel. Mas era tudo que eu conhecia. Por alguns minutos pensei em rasgar aquela carta. Ficar. Me submeter. Mas então fechei os olhos e imaginei minha vida dali a 10 anos. Continuando naquele lugar. Limpando o chão. Sendo chamada de erro todos os dias. E isso foi suficiente para me lembrar. Eu merecia mais. Mesmo que ela nunca dissesse isso em voz alta. No dia da viagem, minha mãe nem estava em casa. Saiu cedo e nem se deu ao trabalho de perguntar o horário da minha partida. Era como se ignorar minha ida fosse uma forma de fingir que nada estava mudando. Coloquei tudo que eu tinha numa mochila velha: 3 camisetas, 2 cadernos, uma caneta falhada e a carta da universidade, dobrada com cuidado, como se fosse um tesouro. Antes de sair, fui até a cozinha e deixei um bilhete em cima da mesa. Nada sentimental. Só escrevi: obrigada por tudo. Um dia você vai entender. Assinei com meu nome, mesmo sabendo que ela provavelmente amassaria o papel e jogaria fora sem ler. Na rodoviária, sentei perto da janela e encarei o vidro. Quando o ônibus começou a se mover, senti um aperto no peito. Não era saudade. Era medo. Mas também era libertação. A cidade grande me engoliu logo que cheguei. Tudo era barulhento, rápido, indiferente. Eu dividi um quarto minúsculo com mais 3 meninas do programa. A cama era dura, o banheiro compartilhado vivia entupido, e o jantar muitas vezes era só miojo. Mas pela primeira vez, eu estava livre. Nas primeiras semanas, lutei para acompanhar as aulas. Os outros alunos pareciam ter nascido lendo Shakespeare, enquanto eu mal entendia os textos. Mas eu me recusava a desistir. Estudava até tarde. Fazia resumos. Gravava áudios para mim mesma explicando o conteúdo, como se estivesse ensinando. Até coloquei um espelho na parede do quarto e simulava apresentações, apontando como se tivesse uma plateia imaginária. Se eu conseguir explicar, eu consigo passar. Algumas colegas riam. Diziam que eu era exagerada, esquisita, que estava levando tudo a sério demais. Uma delas até comentou: relaxa, Isa. Você é só uma bolsista. No final, ninguém espera que você fique aqui mesmo. Aquelas palavras me atingiram como pedras.
Suspirei fundo. E respondi com a voz firme. Ainda bem que eu não tô aqui para atender às expectativas de ninguém. E voltei a estudar. No segundo semestre da faculdade, consegui uma vaga de estágio em uma empresa de comunicação. Era uma oportunidade incrível, ainda mais para alguém como eu, que mal tinha roupas para ir a uma entrevista. Na primeira semana, eu peguei emprestado um blazer velho de uma das meninas da República. Fiz um coque no cabelo, usei maquiagem que ganhei numa ação social da faculdade e respirei fundo antes de entrar naquele prédio chique, com recepcionistas sorridentes e móveis que custavam mais do que tudo que eu tinha no mundo. Na entrevista, o gerente parecia simpático. Mas quando viu o nome da minha faculdade e ouviu que eu era bolsista, a expressão dele mudou sutilmente. "Ah, programa social", ele disse, anotando algo no papel. Entendi. Fiquei ali sentada, tentando manter o sorriso enquanto sentia meu rosto queimar. Mas ele me contratou. E por um momento, achei que talvez eu tivesse conseguido vencer mais uma barreira. Mas eu estava errada. No primeiro dia de trabalho, ouvi uma das secretárias cochichando. "É essa menina bolsista? Ela parece uma coitada. Aposto que nunca entrou num restaurante na vida." Outro funcionário comentou alto, sem nem olhar para mim. Já já esses programas vão estar contratando gente direto da favela para trabalhar aqui." Meus olhos se encheram d'água. Mas eu não chorei. Só abaixei a cabeça e fui pro banheiro respirar. Me encarei no espelho. Apontei para mim mesma com o dedo firme, como fazia desde criança. "Você não está aqui para ser querida. Está aqui para vencer. E vai vencer, mesmo que eles te odeiem por isso." Voltei para a sala e trabalhei dobrado. Entregava tudo antes do prazo, revisava os relatórios dos outros sem ser chamada, aprendia até as funções que nem eram minhas. Em 2 meses, meu nome estava circulando entre os gestores. Não porque gostavam de mim, mas porque não conseguiam ignorar minha competência. E naquele silêncio desconfortável das reuniões, enquanto todos me olhavam como a pobre esforçada, eu sorria por dentro. Era isso que me fazia continuar. 3 anos se passaram desde que saí de casa. Eu já estava no último ano da faculdade. Meu estágio tinha virado emprego fixo. Não era nada grandioso ainda, mas já dava para me manter sem ajuda, comer bem, comprar minhas próprias roupas e, finalmente, sentir que minha vida tinha valor. Foi nesse período que uma vizinha antiga me mandou mensagem pelo Facebook. Sua mãe sofreu um corte no trabalho. Foi algo leve, mas ela está sem conseguir sair de casa. Ninguém ajuda. Ela tá passando necessidade. A notícia me paralisou. Por mais mágoas que eu tivesse, por mais feridas abertas, ela ainda era minha mãe. E uma parte de mim ainda sentia culpa de estar bem enquanto ela afundava. Respirei fundo, suspirei como fazia nas madrugadas frias da infância e decidi visitar. Peguei um ônibus e fui até o bairro em que cresci. A paisagem não tinha mudado. Lixo na rua. Goteiras nos muros. Crianças descalças brincando em frente às casas rachadas. Bati na porta. Quando ela abriu, demorou alguns segundos para me reconhecer. Eu estava diferente. Mais firme. Cabelos cuidados. Rosto erguido. Roupas simples, mas limpas. Por um segundo pensei que ela fosse sorrir. Que fosse me abraçar. Mas ela riu. De novo. Olha só. A princesinha bolsista resolveu visitar o trono de barro. Engoli seco. Vim ver como você tá. Fiquei sabendo do acidente. Ela deu de ombros. Se veio me julgar, pode ir embora. Não tô interessada nas suas caridades. Não vim julgar, mãe. Vim ajudar. Ela me olhou de cima a baixo, cruzou os braços e murmurou com desprezo. Ah, claro, deve estar se achando uma doutora agora, né? Aposto que nem lembra de onde veio. Meus olhos arderam. Mas dessa vez não abaixei a cabeça. Eu lembro sim. E é por isso que vim. Porque, apesar de tudo que você fez, eu não sou como você. Ela deu uma risada amarga, mas não respondeu. Entrei. A casa estava caindo aos pedaços. Ela tinha perdido o emprego, estava vivendo de favor e recusava a ajuda de todos que tentavam estender a mão. Enquanto limpava um pouco da sujeira da cozinha, ela me olhou e soltou. Sabe o que eu acho? Que você devia ter sido abortada. Teria sido melhor para todo mundo. Inclusive para você. Soltei o pano no chão. Senti o estômago revirar. Eu não merecia ouvir isso. Nunca mereci. Nem com 7 anos. Nem com 10. Nem agora. Ela me encarou fria. A verdade dói, né?
Suspirei fundo. Minhas mãos tremiam. Mas mantive a voz firme. Não. A verdade é que você me perdeu. E agora vai ver até onde uma filha não desejada pode chegar. Deixei a comida que levei, larguei R$ 200 em cima da mesa, e fui embora. Sem olhar para trás. Depois de sair da casa da minha mãe, voltei para o meu quarto apertado e sentei no chão. Encostei a cabeça na parede, abracei meus joelhos e chorei, mas foi um choro diferente. Não era tristeza. Era raiva misturada com alívio. Era como se finalmente eu tivesse encerrado um ciclo. A partir daquele momento, eu parei de tentar provar meu valor para ela. E comecei a trabalhar para provar só para mim mesma. No trabalho, mergulhei em tudo. Quando um dos gestores perguntou quem queria ajudar a montar o departamento digital da empresa, fui a primeira a levantar a mão. Comecei a estudar marketing, redes sociais, algoritmos, campanhas, tudo sozinha em casa, com vídeos gratuitos, PDFs e fóruns de discussão. Lia até de madrugada. Dormia com a cara no teclado. Mas cada conhecimento novo era uma pedra a mais na escada que eu estava construindo. Criei meu próprio projeto paralelo. Uma consultoria de marketing digital para pequenos negócios. Comecei com clientes minúsculos, um salão de bairro, uma barraca de cachorro-quente, uma lojinha de roupa usada. Fazia tudo sozinha, design, texto, planejamento, postagem. E mesmo assim dava resultados. Porque eu sabia exatamente o que era estar do outro lado, sem dinheiro, sem chances, sem voz. Eu falava a língua deles. Em menos de 6 meses, meu nome começou a circular nos grupos de empreendedores locais. Gente me procurando, indicando, pedindo consultoria. Um dia, uma cliente chorou no telefone. Você me salvou. Minhas vendas triplicaram. Agora consigo pagar as contas sem depender de ninguém. Sorri, emocionada. Mas o que não disse foi: você também me salvou. Porque agora eu sei que posso transformar vidas com aquilo que um dia usei para tentar fugir da minha. Meu projeto cresceu tanto que pedi demissão da empresa onde trabalhava. Meus chefes ficaram chocados. Tentaram me segurar, ofereceram aumento, mais benefícios. Mas recusei. Eu tenho outro plano. E dessa vez é meu. Assinei minha saída e fui embora com a cabeça erguida. Era o começo de uma nova fase. 2 anos depois da minha demissão, minha consultoria virou uma agência de verdade. Montei meu primeiro escritório numa sala pequena, mas charmosa, num prédio comercial. Tinha uma parede com frases motivacionais, uma estante com livros que eu lia nas madrugadas e uma mesa, onde cada papel representava uma conquista. Contratei 2 funcionários. Depois 5. Em pouco tempo, já tínhamos mais de 20 clientes fixos, e eu estava dando palestras sobre empreendedorismo feminino em comunidades periféricas. Foi numa dessas palestras que uma jornalista me viu falando. 2 semanas depois, meu rosto estampava a capa de um caderno especial do jornal da cidade. De bolsista rejeitada a CEO de uma das agências mais promissoras do país. A matéria contava tudo. Desde minha infância difícil, passando pela rejeição da minha mãe, até os dias atuais. Ela me perguntou se eu queria esconder essa parte, mas eu disse: não. Porque a vergonha não é minha. Nunca foi. A repercussão foi absurda. Gente da faculdade me mandando mensagem, professores que antes me tratavam com desdém agora me elogiando. Até ex-colegas do estágio começaram a comentar e me marcar nas redes sociais, dizendo sempre soubemos do seu potencial. Hipócritas. Mas o que mais me chocou foi quem apareceu no meu WhatsApp, depois de anos sem contato. Minha mãe. Sem nenhum oi, sem um como você está. Só uma frase seca. Vi sua entrevista. Preciso conversar. Demorei um dia inteiro para responder. E quando respondi, só escrevi. Sobre o quê? Ela disse que precisava de ajuda. Que as coisas estavam ruins. Que estava doente. Que não tinha ninguém. Eu li a mensagem com o coração acelerado. Parte de mim queria ignorar. A outra, lembrava que, por mais cruel que ela tivesse sido, ainda era sangue do meu sangue. Aceitei encontrá-la num café perto do escritório. Quando cheguei, ela já estava lá, com uma roupa melhor do que a que usava na última vez. Maquiada. Tentando parecer mais frágil do que realmente era. Você tá linda, Isa, ela disse, forçando um sorriso. Eu sabia que você ia conseguir. Não respondi. Só fiquei olhando. Porque eu sabia que aquela frase não era verdade. Ela começou a falar de dívidas.
da casa que tinha perdido, da dificuldade de conseguir emprego. E por fim, soltou. Eu pensei, talvez eu pudesse morar com você por um tempo. Até as coisas melhorarem. Senti um arrepio. Era isso. Ela não queria me ver. Queria me usar. Suspirei, olhei bem nos olhos dela e disse com firmeza. Você passou a vida toda dizendo que eu era um erro. Agora quer morar na casa que esse erro construiu? Ela ficou em silêncio. Eu não sou cruel, mãe. Mas também não sou burra. Você me ensinou isso do pior jeito. Vai ter comida, vai ter ajuda, mas não vai ter convivência. Porque você perdeu esse direito. Levantei, deixei o dinheiro do café na mesa e fui embora. Dessa vez não chorei. Com o tempo, minha empresa cresceu mais do que eu sonhava. Fechei contrato com marcas grandes. Dei entrevista para podcast famoso. Fui chamada para um evento em São Paulo como uma das jovens empreendedoras de destaque do Brasil. E mais do que isso, eu me tornei dona da minha própria história. Lembro até hoje do dia em que assinei o contrato da cobertura. Um apartamento de 2 andares com varanda gourmet, vista para a cidade inteira, cozinha planejada e um closet que parecia coisa de filme. Chorei quando recebi a chave. Abracei a corretora que ficou emocionada comigo. Você merece tudo isso, Isadora. Pouca gente lutaria como você lutou. Suspirei. Olhei pro teto e murmurei. Eu lutei porque ninguém queria me ver vencer. Mas agora, vão ter que assistir de camarote. Decorei cada canto daquele lugar com a mesma atenção com que decorei as primeiras frases da entrevista da bolsa. Era mais que um lar. Era um símbolo. E o mais curioso? No dia seguinte à mudança, minha mãe postou nos stories um print da reportagem da minha cobertura. Sem me marcar. Sem me citar. Mas escrevendo embaixo. Orgulho define. Quem diria que ela iria tão longe? Fiquei encarando aquilo por alguns segundos, sem saber se sentia raiva ou pena. Ela não me parabenizou no privado. Não ligou. Não apareceu. Só postou. Para parecer uma boa mãe. Para fingir que sempre esteve do meu lado. Mas eu sabia da verdade. A mesma mão que um dia apontou para mim dizendo você não devia ter nascido agora tremia ao tentar mostrar pro mundo que me criou com esforço. A diferença? Dessa vez ninguém acreditava nela. Porque agora eu falava. Eu tinha voz. E minha história era pública. Durante uma live, um jornalista me perguntou: qual foi o momento em que você sentiu que venceu? Sorri. Pensei por alguns segundos. E respondi. Quando percebi que a mulher que mais me fez mal na vida passou a contar minha história com orgulho. Mesmo que cheia de mentiras. A live bombou. Milhares de comentários. Gente se emocionando. Compartilhando. Dizendo que eu era inspiração. Mas nada, absolutamente nada, doía mais para minha mãe do que saber que agora, o nome dela só aparecia como parte da dor. Nunca da vitória. Era uma terça-feira qualquer. Eu voltava de uma reunião com investidores cansada, mas satisfeita. Me sentia plena. Em paz. O porteiro do prédio me ligou antes mesmo de eu chegar no elevador. Dona Isadora, tem uma senhora aqui dizendo que é sua mãe. Ela tá bem insistente. Congelou tudo dentro de mim. Deixa ela na portaria. Tô descendo. Vesti uma jaqueta simples, mas elegante. Prendi o cabelo. Respirei fundo. Cada passo até o hall de entrada era um flash do passado. As frases cruéis, os olhares frios, os silêncios pesados que carreguei como corrente. Quando a porta se abriu, lá estava ela. Mais magra. Cabelos brancos mal cuidados. Chorando. Com uma sacola plástica nas mãos. Isadora, minha filha. Me mantive firme. Apontei minha mão para ela, mas num gesto de limite, não de carinho. O que você quer? Ela enxugou os olhos. Olhou em volta, desconfortável com o luxo do lugar. Eu pensei que talvez a gente pudesse conversar. Recomeçar. Morar juntas, talvez. Eu não tenho mais ninguém. Agora quer recomeçar? Ela chorava mais ainda. Gente na rua começou a olhar. Uma moradora que saía com o cachorro ficou parada, prestando atenção. Eu sei que te magoei. Sei que falei coisas horríveis. Mas sou sua mãe, Isa. Mãe é mãe. Soltei uma risada curta, amarga. Aquela frase me atingiu como um soco. E ao mesmo tempo, não me abalava mais. Mãe é mãe? Quando eu chegava com fome da escola e você dizia que eu era um estorvo. Quando eu chorava à noite e você gritava para eu calar a boca.
Quando você disse que eu devia ter sido abortada? Ela abaixou a cabeça. Gaguejou. Eu era imatura, sofrida, eu tava sozinha. E eu era só uma criança. E mesmo assim fui mais madura que você. Ela me olhou com desespero. Tentou encostar em mim, mas dei um passo para trás. Me escuta, mãe. Eu não tenho ódio de você. Já tive. Hoje não mais. Mas eu também não tenho mais espaço na minha vida para quem só aparece quando vê que eu venci. Ela começou a soluçar. Eu tô arrependida. Arrependida do quê? De ter me perdido ou de não poder mais se beneficiar da minha vitória. Silêncio. Ela ficou ali parada, tremendo, enquanto eu mantinha a postura. Mas por dentro o coração doía. Doía como sempre doeu. Só que agora eu tinha aprendido a não deixar a dor me controlar. Toma isso, disse, entregando um envelope com dinheiro. É para suas necessidades básicas. Aluguel, remédio, o que for. Tem o número de uma assistente social que pode te orientar. Ela pegou com as mãos trêmulas. E é só isso? Assenti. É tudo que você me deu multiplicado por 1000. Considere isso um milagre. Virei as costas e entrei de volta no prédio. O porteiro me olhou, meio desconcertado. Tudo certo, senhora? Tudo certo, sim, respondi, apertando o botão do elevador. Lá dentro, sozinha, encostei a cabeça na parede espelhada e fechei os olhos. Uma lágrima escorreu. Mas era de alívio. Finalmente eu era livre. Com tudo o que vivi, uma coisa sempre ficou clara para mim: ninguém se importa com o começo de uma história até ela ter um final de sucesso. Por isso, agora que eu estava no topo, com dinheiro, respeito, reconhecimento, eu queria que o começo da minha história servisse para levantar quem ainda estava preso lá embaixo. Criei um projeto chamado Primeiro Degrau, voltado para meninas de periferia que, como eu, ouviram a vida inteira que não serviam para nada. Mentoria gratuita. Aulas de marketing, comunicação, finanças. Aulas de autoestima também, porque de nada adianta ensinar números se elas ainda acreditam que são um erro. No primeiro mês, tivemos 40 inscritas. No segundo, mais de 300. Fui chamada para contar minha história em universidades, em programas de TV, até numa série documental sobre superação. Gente com grana começou a investir. Influenciadores começaram a divulgar. Mas o momento mais marcante foi quando uma menina de 17 anos, sentada na primeira fila de uma palestra, levantou a mão e perguntou com a voz tremendo: "Como você fez para não se tornar amarga? Para não querer se vingar?" Suspirei. Olhei para ela. E respondi: "Porque se eu tivesse me tornado igual àqueles que me machucaram, eles teriam vencido." Silêncio na sala. Alguns aplaudiram. Outros choraram. Aquela frase viralizou nas redes sociais na semana seguinte. Minha mãe também viu. Soube porque uma prima distante me mandou um print. Minha mãe tinha compartilhado o vídeo no Facebook com a legenda: "Essa é minha filha. Sempre foi guerreira. Tive meus erros, mas ela venceu porque aprendeu a ser forte." Ri. Não de deboche, mas de compreensão. Ela nunca mudaria completamente. Mas agora, era obrigada a engolir cada palavra cruel que um dia cuspiu sem pensar. O mundo inteiro sabia. E mais do que isso, eu também sabia. Sabia do meu valor, da minha força, e do quanto merecia tudo o que conquistei. E se ainda existia dor dentro de mim, ela agora era só lembrança. Porque a vida, no fim das contas, não é sobre onde você nasceu. É sobre o que você faz com o que te deram. E eu transformei o que me deram, dor, desprezo, abandono, na base de um império. O prédio do Primeiro Degrau foi inaugurado num sábado ensolarado, no coração de uma comunidade que parecia muito com a que cresci. A fachada colorida, com frases de incentivo escritas por alunas, emocionava quem passava. Tinha imprensa, influenciadores, ex-professoras, meninas com camisetas do projeto chorando de emoção. Mas eu só enxergava uma coisa. No fundo da plateia, encostada num poste, de óculos escuros e vestido simples, estava ela. Minha mãe. Ninguém a convidou. Eu não disse o endereço. Mas de alguma forma ela soube. E foi. Ficamos um tempo trocando olhares de longe, sem nos aproximar. Era como se um acordo silencioso tivesse sido feito. Estou aqui, mas não para manchar o momento. Estou aqui só para ver você brilhar. No meio do meu discurso, enquanto agradecia pelas meninas que estavam acreditando em si mesmas, meus olhos se encheram d'água. Por tudo que vivi. Por tudo que superei.
Mas principalmente, porque ali estava a mulher que tentou me apagar, me assistindo florescer. Terminei a fala com uma frase que veio direto do meu peito sem ensaio. Diziam que eu não tinha valor. Que eu era um erro. Mas hoje cada menina que passa por esse projeto prova o contrário. E se eu conseguir plantar essa semente nelas, então tudo valeu a pena. Aplausos. Gritos. Câmeras. Olhei de novo pro fundo da plateia. Minha mãe estava parada, os olhos marejados. Por um momento achei que ela fosse sair. Mas ela apenas tirou os óculos escuros, me olhou de verdade, e acenou com a cabeça. Foi um gesto pequeno. Mas para mim significou tudo. Não era um pedido de perdão. Não era um abraço. Mas era a primeira vez que ela reconhecia, sem palavras, sem manipulação, sem mentiras, que eu venci. E talvez pela primeira vez que ela tinha perdido. Eu passei a vida inteira tentando provar que merecia amor. Tentando me encaixar. Ser suficiente. Ser aceita. Mas a verdade é que o amor de verdade não se conquista com esforço. Ele te reconhece antes mesmo que você se prove. E eu só fui entender isso quando conheci o Daniel. Nos conhecemos numa palestra em São Paulo. Ele era empresário do ramo de tecnologia, palestrante como eu. Educado, direto, bem-sucedido. No início fiquei na defensiva. Homens nunca foram exatamente sinônimo de segurança para mim. Mas ele me tratou diferente. Nunca tentou me impressionar. Nunca questionou minhas cicatrizes. Nunca me fez sentir que eu era de mais ou de menos. Só me olhava como quem diz, eu vejo quem você é. E é mais do que o suficiente. No nosso terceiro encontro, ele perguntou: você fala tanto em transformação, mas já pensou em construir algo que seja só seu? Algo que ninguém possa tirar. Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois murmurei: uma família. Ele sorriu. Me estendeu a mão por cima da mesa. Podemos começar agora se você quiser. Aquela frase me desmontou por dentro. Pela primeira vez, alguém me oferecia amor sem dor. Sem cobrança. Sem rejeição. Nos casamos 2 anos depois. Um casamento simples, íntimo, rodeado de meninas do meu projeto, amigos que a vida me deu, pessoas que me escolheram com o coração. Na festa, Daniel fez um brinde. A mulher que transformou rejeição em esperança, ódio em propósito e dor em caminho. E que agora transforma minha vida todos os dias. Todos aplaudiram. Eu chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque finalmente eu era escolhida. E não por obrigação, medo ou culpa. Mas porque eu era amável. A cerimônia foi televisionada. Transmitida ao vivo. Gente do país inteiro assistindo. Mulher do ano, era isso que aparecia na tela, junto do meu nome. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco com o coração acelerado. Vestia um terno branco que comprei com o meu próprio dinheiro. Cabelos presos com elegância, sapatos que eu mesma escolhi, sem precisar pedir ou herdar nada de ninguém. Peguei o troféu e parei diante do microfone. Respirei fundo. Quando eu era criança, diziam que eu era um erro. Que eu não tinha valor. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aquela menina, eu diria: aguenta firme. Porque um dia vão te chamar de inspiração. Aplausos. Câmeras. Flash. Gente chorando na plateia. Daniel me olhando como se eu fosse a própria luz da noite. Mas o mais irônico veio depois. 3 dias após a premiação, meu e-mail pessoal explodiu. Primos distantes, tias que fingiam que eu não existia, colegas da escola que riam das minhas roupas furadas, todos tentando reconectar. Sempre acreditei em você. Estamos tão orgulhosos da prima famosa. Vi sua empresa, queria muito trabalhar contigo. Será que tem uma vaguinha? Estou passando um momento difícil. Li tudo com calma. Cada palavra carregava o mesmo veneno disfarçado de mel. Onde estavam todos quando eu precisava de um sapato decente para a entrevista? Quando minha mãe dizia que eu era um peso morto? Quando eu chorava no banheiro da faculdade ouvindo os risos abafados? Sabe onde? Rindo também. Ignorei todos. A vida me ensinou que sucesso não se divide com quem só aparece depois da vitória. Mas um e-mail me chamou a atenção. Era de um dos meus tios, irmão da minha mãe. Um homem que, quando eu era criança, disse uma vez para ela: se fosse minha filha, já teria colocado para fora. Criança ingrata e inútil. O assunto do e-mail? Oportunidade. No corpo, ele escrevia: vi sua entrevista. Sei que errei contigo.
mas estou precisando muito de trabalho. Minha filha te admira muito. Pense com carinho. Fechei o e-mail. E naquela noite, gravei um vídeo curto e postei nas redes sociais. Nunca subestime uma criança. Você pode estar diante da futura mulher que vai escolher se te ajuda, ou te ignora. E não por vingança, mas por merecimento. O vídeo viralizou. De novo. E, sem citar nomes, respondi todos de uma vez. Porque agora, o mundo me escutava. A notícia veio através de uma ligação inesperada. Era uma assistente social de um hospital público na Zona Leste. A senhora Isadora? Sua mãe deu entrada aqui com complicações graves. Ela tá perguntando por você. Diz que quer conversar. Fiquei muda por alguns segundos. Depois agradeci e desliguei. Sentei na beira da cama com o telefone ainda na mão. Minha mãe. A mesma mulher que um dia disse que minha existência foi o maior erro da vida dela. Que riu do meu sonho. Que tentou se aproveitar da minha vitória. Estava num leito de hospital, querendo me ver. Por 3 dias, ignorei a ligação. Continuei com reuniões, com eventos, com o projeto social. Mas a verdade é que, por dentro, algo não me deixava em paz. Eu não devia nada a ela. Mas será que eu devia algo a mim? No 4º dia, entrei no carro, coloquei um casaco e fui. Não avisei ninguém. Nem Daniel. O hospital era lotado. O cheiro de desinfetante e o barulho dos monitores me fizeram voltar no tempo. Aos dias em que eu mesma quase desmaiei de fome, e ninguém estendeu a mão. Entrei no quarto devagar. Minha mãe estava pálida, mais magra do que nunca, com um tubo de oxigênio e o olhar perdido. Mas assim que me viu, tentou sorrir. Você veio. Assenti em silêncio. Sentei na cadeira ao lado da cama. Por alguns minutos, nenhum de nós falou nada. Até que ela disse com a voz fraca: Você é tudo que eu nunca fui. E tudo que eu nunca soube amar. Fechei os olhos. Senti o nó na garganta. Você me machucou muito, mãe. Ela assentiu, chorando. Eu sei. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Mas agora é tarde, né? Olhei para ela com um misto de compaixão e cansaço. Tarde para mudar o passado. Mas não para encerrar a história de um jeito menos feio. Ela me encarou, surpresa. Você me perdoa? Respirei fundo. Não com palavras, mas com paz. Ela chorou. Eu também. Ficamos ali por horas. Sem discutir o passado. Sem reescrever nada. Apenas terminando dignamente o que começou tão errado. Quando fui embora, deixei com a enfermeira uma ordem para que minha mãe tivesse tudo o que precisasse até o fim. Sem alarde. Sem imprensa. Sem câmeras. Só respeito. Porque eu não era como ela. E esse sempre foi meu maior triunfo. Recebi a ligação uma manhã depois de um evento em Brasília. A voz do médico era neutra, quase robótica. Lamento informar, mas sua mãe veio a óbito às 6h23 da manhã. Falência múltipla dos órgãos. Ela partiu em paz. Paz. A palavra ecoou na minha cabeça o resto do dia. Fiz o que ninguém esperava. Organizei o enterro. Paguei por tudo. Escolhi um caixão simples, mas bonito. Arrumei flores brancas porque ela dizia que não gostava de cores fortes. Poucas pessoas foram. A vizinha antiga. Um enfermeiro do hospital. 2 senhoras da igreja. E eu. Fiquei em pé diante do túmulo, o vento batendo no rosto, enquanto os coveiros jogavam terra sobre o que um dia foi a mulher mais temida da minha infância. Daniel me acompanhou em silêncio. Segurou minha mão o tempo todo. E eu não chorei. Mas naquela noite, deitada no escuro, algo dentro de mim desmoronou. Ela se foi. Sem se desculpar como eu queria. Sem ser a mãe que eu precisava. Sem entender quem eu realmente me tornei. E mesmo assim doeu. Doeu não pela perda, mas pela certeza de que eu nunca teria o que sonhei com ela. Chorei baixinho, com o rosto enfiado no travesseiro. Daniel me abraçou pelas costas como fazia nas minhas noites de silêncio. Ela não vai mais te machucar, ele sussurrou. Eu sei. Mas o que machuca agora é saber que acabou. E que nunca vai haver uma versão bonita disso. Ele beijou minha nuca e respondeu. Então constrói a sua versão bonita. Com o que vem daqui pra frente. Fechei os olhos. Respirei fundo. E entendi, eu não precisava mais provar nada pra ninguém. Nem pra ela. Nem pro mundo. Nem pra mim. Com a mãe morta e todos os fantasmas do passado enfrentados, algo mudou em mim.
Passei a desacelerar. Aprendi a dizer não. A tirar férias. A curtir os momentos simples sem ansiedade. Comecei a viajar com Daniel para lugares que sempre sonhei conhecer, não para postar fotos, mas para sentir a liberdade de estar presente. Abri mão de projetos que me sugavam demais sem sentido. Escolhi só aqueles que realmente faziam meu coração bater forte. Adotei um cachorro, o Thor, que virou meu companheiro fiel nas tardes de silêncio. Mais importante, comecei a olhar para mim mesma com amor. Em frente ao espelho, algumas manhãs, eu sorria e dizia: "Você é suficiente. Você merece ser feliz." E essa frase, que um dia pareceu impossível, virou meu mantra. Claro, as lembranças da infância nunca sumiram. Mas não eram mais correntes, viraram lições. Minha história não era só sobre dor. Era sobre superação. Sobre transformação. Sobre a coragem de não deixar que ninguém, nem mesmo quem deveria te amar, defina quem você é. Hoje, quando penso no futuro, sinto paz. Porque sei que, finalmente, a maior vitória é poder ser feliz do meu jeito. E isso ninguém pode tirar. Com o projeto Primeiro Degrau crescendo a cada dia, percebi que minha missão não era apenas contar minha história. Era garantir que ninguém mais precisasse viver o que eu vivi. Comecei a expandir o programa para outras cidades, firmar parcerias com ONGs, governos, empresas. Era um trabalho árduo que me consumia, mas me completava. Cada mensagem que recebia de uma menina dizendo que estava conseguindo um emprego, voltando à escola, acreditando em si mesma, era como uma vitória pessoal. Um dia, numa cerimônia de premiação para o projeto, recebi uma carta de uma jovem que dizia: "Você me mostrou que mesmo quando a vida parece injusta, a gente pode dar a volta por cima. Obrigada por ser luz quando tudo parecia escuro." Segurei a carta contra o peito e pensei: é isso. Esse é o verdadeiro sucesso. Meu nome podia até estar nos jornais, nas redes sociais, nas premiações. Mas a verdadeira transformação estava em cada história que eu ajudava a reescrever. Eu havia deixado de ser só uma sobrevivente. Agora eu era um farol. E esse era só o começo. Sentada na varanda do meu apartamento, com o sol se pondo no horizonte, sinto uma paz que antes parecia impossível. Olho para as fotos na parede, aquelas meninas do projeto, Daniel sorrindo, o prédio do primeiro degrau iluminado à noite. Penso em tudo que vivi. Nas dores, nas humilhações, nas perdas. Mas também nas conquistas, no amor, na transformação. Sorrio, suspirando. Não sou mais a menina que um dia achou que não merecia nascer. Sou a mulher que escolheu sua própria história. Que transformou lágrimas em aprendizado, abandono em propósito. E que sabe, no fundo do coração, que a maior vitória não é aquela que o mundo vê. É aquela que a gente conquista todos os dias, na luta silenciosa de ser fiel a si mesmo. Enquanto o céu escurece e as estrelas começam a brilhar, sinto uma certeza imensa. Minha jornada não acabou. Ela está só começando. E dessa vez vai ser só minha.